Você já percebeu que às vezes as pessoas que mais te desanimam, que mais te afastam de Deus, que mais te puxam para o erro, são exatamente aquelas que estão mais próximas de você? O que muitos não entendem é que nem sempre o mal se apresenta com chifres e tridente. Às vezes, o inimigo vem disfarçado de conselho, de amizade, de palavras doces, mas com um único objetivo: destruir sua fé, sua paz, sua vida. E a Bíblia não esconde isso. Hoje, neste estudo revelador, você vai entender como os demônios usam pessoas para te atacar, como identificar essas armadilhas e, principalmente, como se proteger e permanecer firme diante das investidas do mal. Se você já sentiu que alguém te puxa para baixo, que existe algo estranho em certas companhias, fique comigo até o final. Você vai enxergar o que muitos preferem ignorar, o alerta bíblico que muitos ignoram. Desde o início, a palavra de Deus nos ensina sobre as artimanhas do inimigo. No jardim do Éden, Satanás não apareceu em sua forma assustadora. Ele usou a serpente e palavras enganosas. Ele distorceu a verdade, ele manipulou, e o resultado foi a queda da humanidade. O padrão não mudou. Hoje, ele continua usando pessoas, palavras, situações para destruir aquilo que Deus está construindo na sua vida. O próprio apóstolo Paulo nos alerta, e não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. 2 Coríntios 11, 14. Se ele pode se disfarçar, imagine o que ele faz através de pessoas ao nosso redor. Pessoas que muitas vezes nem sabem que estão sendo usadas, ou pior, que sabem exatamente o que estão fazendo. Como os demônios usam pessoas. Existem formas sutis e perigosas de como o inimigo usa as pessoas para te atingir. Veja alguns exemplos que talvez você já tenha vivido. Pessoas que alimentam o desânimo. Sempre que você tenta se aproximar de Deus, elas zombam, te desmotivam, te fazem questionar sua fé. Pessoas que normalizam o pecado, elas tentam te convencer que não tem problema, que todo mundo faz, que você está exagerando e aos poucos minam sua convicção. Pessoas que manipulam emocionalmente, que te fazem sentir dependente, inferior, que controlam suas decisões, te prendem em relacionamentos tóxicos. Pessoas que plantam dúvidas sobre Deus, elas questionam a Bíblia, a igreja, te fazem pensar que Deus não está vendo ou que Ele não se importa. Pessoas que te afastam dos caminhos de Deus, com convites, com influência, com palavras, elas te puxam para o erro e quando você vê, já está longe da presença do Senhor. Em exemplos bíblicos de pessoas usadas pelo inimigo, a Bíblia está cheia de exemplos de como o inimigo age através das pessoas. Veja alguns. A1. Pedro sendo usado sem perceber. Em Mateus 16, Jesus revela que iria sofrer e morrer. Pedro, preocupado, tenta impedi-lo, mas Jesus enxerga além. Para trás de mim, Satanás. Mateus 16, 23. Pedro não era o inimigo, mas naquele momento estava sendo usado para tentar desviar Jesus do propósito. Dálila e Sansão. Sansão foi enganado, seduzido e perdeu sua força, seus olhos, sua dignidade, porque se deixou envolver por alguém que o inimigo usou como armadilha. Judas Iscariotes. Mesmo caminhando com Jesus, o inimigo encontrou brecha em seu coração e o usou para atrair o Filho de Deus. Esses exemplos mostram que o perigo muitas vezes está perto, mas também mostram que Deus nos dá discernimento para enxergar e força para resistir. Como identificar pessoas usadas pelo inimigo? Você precisa ficar atento a alguns sinais. Pessoas que constantemente te puxam para o pecado. Pessoas que te afastam dos caminhos de Deus. Pessoas que geram confusão, intriga e fofoca. Pessoas que sugam sua energia espiritual e emocional. Pessoas que distorcem a verdade da Bíblia. Se alguém ao seu redor apresenta esses comportamentos, ore, peça discernimento e, se necessário, afaste-se. A sua salvação, a sua paz, a sua comunhão com Deus valem muito mais do que qualquer amizade ou relação destrutiva. Como se proteger? A Bíblia nos ensina que a melhor forma de resistir ao inimigo é permanecer firme em Deus. Ore diariamente. A oração é o escudo que protege o coração e revela as intenções ocultas. Vruse. Leia a palavra. Conhecer a verdade é a melhor defesa contra o engano. Gombo. Peça discernimento. O Espírito Santo revela o que os olhos naturais não veem.
Afaste-se do mal sem medo. Não tenha receio de se afastar de ambientes e pessoas que são armadilhas espirituais. Cerque-se de pessoas de Deus. Amigos que te aproximam de Deus são um presente, pessoas que te afastam, um perigo. Muitos acham que o mal só se revela em formas óbvias, mas a verdade é que, na maioria das vezes, o inimigo se disfarça. Ele usa sorrisos, palavras bonitas, ele se infiltra em ambientes, em amizades, em relacionamentos, e quando você menos espera, sua paz foi roubada, sua fé enfraqueceu. Sua intimidade com Deus desapareceu, mas o Senhor nunca deixa os seus filhos sem direção. A palavra de Deus é o mapa, a oração é o escudo, o Espírito Santo é o alerta dentro de nós. Quantas vezes você já sentiu aquele incômodo ao lado de alguém, aquela sensação de que algo não está certo? Isso não é paranoia, é o discernimento que o Espírito Santo coloca em quem busca andar no caminho da verdade. Não tenha medo de dizer não. Não tenha medo de se afastar. Não tenha medo de priorizar a sua comunhão com Deus, mesmo que isso signifique romper laços que, no fundo, só te puxam para o erro. Jesus foi claro: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Mateus 26, 41. Essa vigilância não é apenas contra o diabo direto, mas contra as armadilhas que ele coloca, contra as pessoas que ele tenta usar, contra as palavras que, se você não vigiar, podem te destruir por dentro. Hoje, escolha enxergar além. Ore por discernimento, peça sabedoria e não ignore os sinais. O inimigo tenta destruir, mas o nosso Deus é o protetor dos seus filhos. E quando você decide andar em obediência, quando você decide ouvir a voz de Deus acima das opiniões humanas, você se torna inabalável, protegido, intocável espiritualmente, porque aquele que está em você é maior do que o que está no mundo. Se essa mensagem falou ao seu coração, comente aqui embaixo. Eu escolho estar atento e protegido. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa abrir os olhos. Inscreva-se no canal Origens Eternas. E lembre-se, os olhos espirituais precisam estar abertos, porque o inimigo não brinca, mas Deus nunca perde uma batalha.